Amados irmãos, nós vamos dar sequência à nossa série de mensagens que nós estamos pregando, baseado nas cartas do apóstolo Paulo, claro, do Novo Testamento. Nós já fizemos isso na carta aos Romanos, pregamos duas mensagens na carta aos Romanos, pregamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, pregamos já também baseado na carta aos Gálatas. Fizemos isso também com relação na carta aos Efésios, e agora, semana passada, pregamos baseado em Filipenses, e hoje, certamente, vamos falar baseado em Colossenses. E o tema que eu quero trazer para os irmãos nessa noite é esse aqui, ó. A vida cristã de acordo com a carta de Paulo aos Colossenses. E um detalhe que eu quero destacar para os irmãos. Por que eu coloco de acordo a vida cristã, de acordo com a carta de Paulo aos Colossenses? Porque o que eu observo é que em cada carta, até porque tem algumas que são bem curtas, né? Como é o caso de Colossenses, que só tem 4 capítulos. E nessas cartas o apóstolo aborda aspectos da vida cristã. Ele não diz a mesma coisa em todas as cartas. Por exemplo, o que nós vamos ver hoje, o nosso texto é Colossenses capítulo 3. O que ele vai falar no capítulo 3, nós não encontramos da mesma forma, claro, nas outras cartas. Mas nós encontramos muitas verdades acerca da vida cristã, em todas essas cartas. Certamente nas maiores, como nós vamos encontrar na carta aos Romanos, na primeira de Paulo aos Coríntios também, nós vamos encontrar muitas outras verdades acerca da vida cristã, do cristão, mas que em cada carta é isso que fica claro. Ele aborda a vida cristã e ele ensina algo especificamente a respeito da vida cristã. Se nós pararmos para observar o que ele fala em Filipenses, é bem diferente do que ele fala aqui. Até porque nós podemos entender que cada carta teve uma circunstância diferente, uma situação diferente e um propósito, um objetivo diferente. Inclusive, por exemplo, na carta que nós estamos estudando, que nós estamos terminando amanhã, estaremos terminando, que é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele aborda a questão da perseguição aos irmãos e ele aborda também a questão da situação dos mortos, daqueles que morreram em Cristo, e a questão também da vinda de Jesus. Então, cada carta tem a sua particularidade. E nessa noite nós vamos abordar a vida cristã focado no que ele ensinou nessa carta aos Colossenses. Vamos lá? Então abra sua Bíblia, por gentileza. Vamos abrir aí em Colossenses capítulo 3 e nós iremos discorrer. Inclusive, nós vamos ler pequenas partes para que a gente não tenha que fazer uma releitura. De antemão, eu quero convidar você que, além de assistir essa mensagem, você possa compartilhar com alguém, porque certamente um assunto desse, vida cristã, é um assunto que interessa todo bom cristão, toda pessoa que quer realmente servir a Cristo, dá o seu melhor, certamente vai se interessar por um assunto desse, até porque os assuntos que nós vamos abordar aqui hoje, eles são interessantes. E eu estava meditando, olha, quantas vezes a gente lê um texto, a gente na pregação passa por cima, porque não dá para entrar em detalhes em cada versículo, mas chega o dia que hoje eu vou falar isso aqui. Sempre tem o dia que chega, a gente sente aquela vontade, aquela necessidade de falar o que nós vamos abordar hoje. Por exemplo, eu vou falar sobre patrões e empregados. Qual foi a mensagem que eu já preguei, que falei sobre isso abertamente? Então, hoje chegou o dia, tá bom? Só para você ter uma ideia.
E aí, amados irmãos, eu quero que você também se inscreva no canal e mande para os seus irmãos em Cristo e até mesmo para os seus amigos. Vamos lá. Olha aí, ó. O apóstolo Paulo nos apresenta nesta carta, ou na carta aos Colossenses, ensinamentos para termos uma vida cristã correta e vitoriosa. E hoje à noite vamos falar de 7 atitudes fundamentais para que nós cristãos possamos ter uma vida assim. Certa e vitoriosa, correta e vitoriosa diante de Deus e dos homens. Ok? Colossenses 3. Abram aí, por gentileza. Colossenses 3. O que diz em Colossenses 3, 1 e 2? Vamos começar por aí. Ele diz assim, ó: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive e está assentado à direita de Deus. Verso 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Olha que coisa interessante, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui. E aí, vamos mostrar para os irmãos quais são essas verdades ou essas atitudes que nós, como cristãos, nós precisamos ter. Olha aí, ó. Pode passar. A primeira atitude que nós, como cristãos, devemos ter para termos uma vida cristã vitoriosa e correta, aos olhos de Deus, é essa aí, ó. O cristão deve buscar e pensar nas coisas do alto. O que isso significa, irmãos? Isso significa que o cristão deve buscar alcançar os ricos tesouros de Deus que estão nos céus e ocupar a sua mente com assuntos que dizem respeito ao reino de Deus e manter-se focado na vida espiritual. Irmãos, quando você encontra Paulo, porque aqui ele começa a abordar, como eu falei no início, os aspectos da vida cristã, a nossa vida diária, o meu comportamento como cristão. Ele começa dizendo: busque as coisas do alto. Olha aqui, ó. Portanto, se fortes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Ele está dizendo, irmãos, para a gente buscar as coisas do alto. Aí você diz: mas pastor, não é óbvio que o cristão vai buscar? Sim, mas na prática você não vê isso. Você vê hoje muitos cristãos nominais. Você vê pessoas que se declaram cristãs, mas somente no nome. Você vê as pessoas envolvidas tanto com o materialismo, irmãos. Me diga se isso não é o que a gente vê. As pessoas estão envolvidas demais com os assuntos materiais. Olha o que ele diz no versículo 2. Pensai nas coisas do alto. Pensar nas coisas do alto. Por quê? Porque eu não somente devo buscar, mas enquanto eu não estou lá, enquanto eu não chego lá, eu estou embriagado. Essa é a ideia. Eu estou embriagado com as coisas de Deus. O que me motiva, meus irmãos, é estar pensando nas coisas maravilhosas que eu vou ter pela frente em Cristo Jesus. O que eu vou alcançar, o que nós vamos receber, o que Deus vai trazer em Cristo para nós, o que Deus tem preparado para nós. A Bíblia diz que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram e jamais se sentiu com o coração. Jamais passou na mente humana, no coração humano, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, eu creio que Paulo está dizendo isso para nos fazer assim, pensar. Ele quer que a gente esteja lembrando disso tudo. Não se deixe vencer pelo desânimo, pela falta de visão que nós devemos ter, o foco que nós devemos ter em Cristo Jesus, na eternidade e nas coisas do céu.
Irmãos, quantos já se perderam na estrada porque se envolveram demais? Muitas das vezes, quando você conversa com um desviado, ele vai dizer, ele disse, olha pastor, olha, o que aconteceu comigo foi que eu me envolvi demais com as coisas desse mundo. Irmãos, é perigoso quando você se envolve demais, quando você está tão envolvido com as coisas desse mundo, que você termina esquecendo as coisas de Deus. Entende agora por que Paulo falou isso? Pensai e buscar as coisas lá do alto. Busque e pense, não deixe de pensar, não deixe de meditar. Porque, meus irmãos, quando nós não lembramos de uma coisa, quando nós não estamos ali focados, a tendência é a gente desprezar e esquecer. Portanto, esse é o conselho. Busque e pense direto nas coisas do alto. Amém? Olha aí a segunda atitude que nós precisamos ter como cristãos. E nós vamos ver, aqui, ó, o cristão deve fazer morrer a sua natureza terrena. E eu quero agora que você olhe comigo na sua Bíblia. Por favor, abra aí e vamos ler o versículo de 5 a 7. O que diz aí no 5 a 7? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí, vocês percebem que tem 2 pontos aí, depois dessa palavra terrena. Sabe por quê? Porque aí ele prepara para fazer a citação. Que natureza terrena é essa de que ele está falando? Da qual ele está falando? Olha aí, ó. Prostituição é uma lista. Prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Meu Deus. Deu para entender, irmãos? Versículo 6. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas vocês andaram também noutro tempo, quando vivieis nelas. Irmãos, olha que texto claro. Quando Paulo diz que devemos fazer morrer a nossa natureza terrena, ele não fica somente nessa frase, mas ele entra em detalhes. Ele entra em detalhes. E olha aí, ó, ele cita o que caracteriza, o que apresenta essa natureza terrena. Prostituição, impureza. Irmãos, quando fala prostituição, você sabe que envolve os relacionamentos. Quando fala impureza, está falando de um comportamento da pessoa imoral, certo? Paixão, lascívia, desejo maligno e avareza. Irmãos, nós vamos perceber que a palavra avareza, que é idolatria, ela vai aparecer em outra lista. Já já nós vamos ler esse texto. Mas olha o que ele diz também aqui no 6. Ele diz que sobre esses pecados, olha aqui, ó, essa lista, vem a ira de Deus. A ira de Deus. A ira de Deus. Isso aqui é uma coisa que nós devemos prestar atenção no que a Bíblia está dizendo. Irmãos, teve um homem no passado que ele fez uma lista de 7 pecados mortais. Então, existe até livros falando desses 7 pecados mortais. Com o tempo, eu passei a discordar dessa lista de 7 pecados mortais, tá? Por quê? A Bíblia não mostra que são apenas 7 pecados mortais, mas vários. Nós vamos já ver aqui uma outra lista que eu preparei aqui para os irmãos. Então, moral da história. Quem pratica essas coisas, e você já ouviu a leitura 2 vezes, nós já lemos, você deve lembrar que esses pecados atraem a ira de Deus. E no versículo 7 ele diz, vocês andavam no passado nessas mesmas coisas. Sabe o que ele quis dizer? Olha, irmãos de Colossos, vocês devem lembrar que vocês já viveram nessas práticas. Agora, eu quero que vocês se livrem completamente desses atos ou desses pecados aí. E aí, meus amados irmãos, como eu disse, é uma lista. E olha, vamos agora fazer um pequeno passeio.
Vamos começar por Mateus. Você pode abrir a sua Bíblia em Mateus? O que está escrito, aliás, em Marcos, perdão. Marcos capítulo 7. Olha aí, meus irmãos. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Nós vamos abordar aí o que Jesus falou de algo que contamina o homem, ou seja, a alma do homem. Marcos 7, versículo 21. 20 a 22. E dizia: o que sai do homem, isto é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Por exemplo, a prostituição. Lembra que foi o primeiro lá? Os furtos, os homicídios e os adultérios. Você percebe que muda as palavras? São pecados diferentes. Ok? Olha aí o versículo 22. A avareza, olha aí, meus irmãos, a avareza aparece de novo. E você quer perguntar, pastor Isaías, e o que é avareza? A avareza é o amor ao dinheiro. Olha aí, depois de avareza, as malícias, o dolo, o engano, a lascívia, olha aí a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Nas palavras de Jesus, irmãos, é exatamente isso que contamina a alma do homem. E sabe qual foi o contexto que Jesus falou isso? Jesus dizendo que o alimento não pode contaminar a nossa alma, mas isso aqui sim contamina a nossa alma. Por isso que hoje pela manhã na escola bíblica nós falamos sobre o contexto, não é? Lembra de cada versículo? E esse texto aqui tem uma importância muito grande, porque Jesus também faz uma lista aqui daqueles pecados da natureza terrena, na coisa da carne, no domínio da carne, que é o que leva as pessoas a se distanciar de Deus, a desobedecer a Deus e atrai a ira de Deus sobre elas. Então Jesus faz uma lista e diz: é exatamente isso que contamina o homem. Palavras de Jesus. Agora eu quero apresentar essa mesma lista em outro lugar. Olha aí, ó. Ela aparece em 1 Coríntios capítulo 5. Vamos agora para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. E vejamos como Paulo fala. Olha aí, ó, capítulo 5, versículo 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro. Meus irmãos, Paulo agora está falando em que contexto? Ele está dizendo: olha, vocês não devem se juntar ou se associar com alguém que se diz cristão e vive nesses pecados. Irmãos, isso aqui é sério, irmãos. Ei, você é amigo de desviado? Você é aquela pessoa que, quando encontra um desviado, tanto faz como tanto fez? Você se torna o grande amigo de um desviado? Se torna companheiro dele, sabendo que ele é um desviado e não o corrige, e não o repreende, não prega para ele, não mostra que ele está errado, não exige o seu retorno para a casa de Deus? Quando você encontra um desviado, observe as palavras do apóstolo. Mas agora vos escrevo, estou lendo o versículo do começo de novo, que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro ou avarento. O que é avareza? Aquela pessoa que ama o dinheiro. Ele diz aqui mais: avarento, idólatra, maldizente. O que é uma pessoa maldizente, irmãos? Que anda se maldizendo ou com maledicência, né? Ou beberrão. Beberrão, o que é um beberrão, irmãos? Precisa explicar? Ou roubador, o que é um roubador?
ladrão, com esse tal nem ainda com mais. Olha que coisa, irmão. Está dizendo para você não se associar e sequer comer com ele, se ele estiver nessa situação. E aí ele vai explicar que ele não está se referindo exatamente aos impuros do mundo. Entende? Porque se fosse assim, amanhã a gente não iria comprar o leite lá na padaria daquele homem que já está no terceiro, quarto casamento, aquele homem que vive não sei com quem, aquela pessoa errada que está vivendo uma vida pecaminosa. Olha, meus irmãos, não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo para alguém que se declara, irmão, vive dessa forma. Ok? Olha aí, ó, no capítulo 6, versículo 9 e 10. Aí, bem pertinho. É só passar uma página. Capítulo 6, versículo 9 e 10, ele diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Lembra que nós estamos falando dos pecados que Paulo apresentou lá em Colossenses sobre a natureza terrena. E eu estou mostrando na Bíblia onde essa lista aparece, ok? Onde ela aparece. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros. Percebeu que os impuros estão em todas as listas? Percebeu? Em todas as listas. Nem idólatras. Já percebeu que a idolatria também está em todas as listas? Idolatria. Nem adúlteros. Já percebeu que os adúlteros também estão em todas as listas? E nem efeminado, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos. Percebeu que aparece de novo a questão da avareza? Nem bêbados, olha aí de novo, nem maldizentes, está vendo de novo? Nem ladrões herdarão o reino de Deus. E aqui no 12, no 11 ele diz, tais fortes alguns de vocês. Olha aí, meus irmãos, houve uma mudança, né? Graças a Deus. E aí, meus irmãos, eu quero apresentar essa mesma lista agora, olha aí, num texto que é muito conhecido, que é o texto de Gálatas, capítulo 5. Vamos lá, rapidinho, para o livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Olha aí, essa lista aqui, ela é muito completa também, né? Ela, quer dizer, ela apresenta mais elementos dessa natureza terrena. Olha aí, ó. Gálatas 5, versículo 20, 19 a 21. São 3 versículos, meus irmãos, só de coisa ruim, olha aí, ó. Só de coisa ruim. O que diz? Ora, as obras da carne é a mesma coisa de dizer a natureza carnal, não é? Essa natureza terrena, carnal, são conhecidas e são, 2 pontos, claro, olha aí, ó, prostituição, impureza, lascívia. Essas 3 palavras aparecem em Colossenses, lembram? Idolatria também, agora vem uma nova aí que ele não tinha citado, feitiçarias. Está vendo? Feitiçarias. Se liga, irmãos. Inimizades, porfias, ciúmes. Olha aí, meus irmãos, ciúme. Ele não tinha falado ainda. Até agora a gente não tinha visto a palavra ciúme. Ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Tá entendendo? Essas coisas de briga, irmão, de discórdia, desunião, de partidarismo. Está tudo aqui, meus irmãos. Olha aí, inveja, nós já vimos inveja. Invejas, bebedices, lembra de beberrão que nós lemos? Bebedices, glutonarias, aparece aqui. Glutonarias. O que é glutonarias, irmãos? Comer demais. E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Irmão, se eu fosse discorrer sobre cada um desses elementos, dessa natureza terrena e carnal, que hora a gente iria sair daqui? Né? Iria ser muito tarde. Mas olha, não se canse comigo.
eu me lembrei de Apocalipse. E lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, tem uma lista também. Vamos embora conhecer essa que está lá em Apocalipse 21, versículo 8. Olha aí o que diz. Quanto, porém, aos covardes, meu Deus, olha aqui, irmão, os covardes, até agora a gente não tinha visto. Aos incrédulos, olha aí como essa lista é bem diferente das outras. Os covardes, aos incrédulos que não acreditam, né? Aos abomináveis. E aqui eu creio que Paulo, o apóstolo João, está se referindo a muito tipo de gente, aos abomináveis. Aos assassinos, ou homicidas. Aos impuros. Aos feiticeiros. Aos idólatras. E aí, meus irmãos, quando ele vê que a lista poderia ficar grande, ele diz: e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago ardente com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Meu Deus. Irmãos, agora você entende por que Paulo está dizendo que nós devemos fazer morrer a natureza terrena? Sabe por quê? Porque ela é inimiga do espírito. Ela é inimiga da nossa vida cristã saudável. Olha aqui, meus irmãos, olha. O cristão deve fazer morrer a sua natureza terrena. Porque, meus irmãos, tudo isso que eu li, e como está gravado, eu queria que você anotasse esses textos, meus irmãos. Você fizesse uma lista, não é? Você pode catalogar todas as obras da carne. Faça isso. Não seja preguiçoso. Faça uma lista. Adultério, prostituição, avareza. E olha, meus irmãos, eu fico aqui lembrando de tantas coisas. E olha, eu não posso deixar de dizer isso aqui. Olha, por que a Bíblia dá tanta ênfase à avareza? Lembra da primeira atitude? Quando eu disse que nós temos que pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto. Irmãos, olha, vivemos num mundo materialista, irmãos. Nós não somos daqueles que defendem o comunismo, meus irmãos. Nós, claro, nós queremos prosperar. Nós queremos ser um país próspero, um país abençoado por Deus. Nós queremos que as pessoas tenham iniciativas para trabalhar, que as pessoas prosperem na sua vida financeira, na sua vida empresarial. Irmãos, nós cristãos, nós temos uma visão de prosperidade. Nós entendemos que Deus quer nos dar o melhor, que nós precisamos trabalhar, desenvolver projetos, nós devemos criar as coisas, nós devemos fabricar as coisas, devemos crescer. Irmãos, na nossa economia, nós precisamos, nós queremos crescer na nossa economia, mas tem uma coisa, irmãos, nós não somos avarentos. Nós não podemos ser avarentos. Nós não podemos ser materialistas doentes. Nós não podemos colocar o nosso coração no dinheiro, nas coisas materiais, irmãos. Porque muitas vezes leva-se para o extremo. Aquela pessoa que morre pelo dinheiro, aquela pessoa que passa dia e noite trabalhando porque quer enricar, aquela pessoa que não tem mais sossego, aquela pessoa que não tem mais tempo para a família, não tem tempo para as coisas de Deus, não tem tempo para a igreja, não tem tempo para a família, para o esposo, para a esposa, para os filhos, para cuidar dele mesmo. Por quê? Porque está louco para enricar, está aquele desespero. Irmãos, isso é pecado, irmãos. Isso é pecado. Aquela pessoa avarenta que come mal, podendo comer melhor. Aquela pessoa, meus irmãos, que se veste mal, porque não quer gastar o dinheiro. São pessoas avarentas. E você pensa que eu esqueço da questão do dízimo? Eu não posso esquecer. Você sabe por que muita gente é infiel no dízimo? Porque é avarento, irmãos. Não é nem, ele encontra uma desculpa dizendo, porque não se deve entregar o dízimo, não sei o quê. Irmãos, mentira do diabo, e ele encontra uma desculpa esfarrapada, baseado não em um princípio ou numa coisa que tenha sentido, mas a desculpa dele é baseada na avareza, porque ele tem pena. Ele não quer tirar o dinheiro do bolso, ele não quer tirar aquilo que é do Senhor, do seu salário,
daquilo que ele ganha como pagamento pelo seu trabalho. Ele não quer tirar. Isso é avareza, irmãos. Olha, eu não posso esquecer também do que Jesus falou. Ele disse, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Não foi isso? Irmãos, olha, se tem algum rico me ouvindo ou me assistindo, a Bíblia não é contra você ser um homem próspero. A Bíblia não é contra a gente ter prosperidade, meus irmãos, mas que a Bíblia proíbe a gente ser avarentos, meus irmãos. Porque a avareza leva para o inferno, irmãos. Olha o que nós estamos estudando aqui, só nesse ponto 2. A avareza leva para o inferno, atrai a ira de Deus. E como nós vimos aqui, os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Irmãos, olha, por que muitos ricos não vão entrar no reino dos céus, embora creia em Jesus? Porque eles estão em desobediência por causa do dinheiro. Tem gente que se afasta da igreja por causa do dinheiro dele, porque ele tem muito. Ou então vamos pensar naquele também que tem pouco, e ele acha que ele não pode dar nada, ele não pode entregar nada, ele não pode contribuir. Ou então ele fica com receio de pedirem alguma coisa para ele, e ele então se afasta e fica fora da igreja. Olha, isso é muito perigoso. Isso é ser avarento também. Isso é avareza. Isso é muito perigoso, irmãos. Olha, não deixe que o dinheiro seja a causa da tua ida para o inferno. Não deixe que o seu dinheiro seja a causa da tua perdição. Nós podemos dizer isso, irmão. Não deixe que o seu dinheiro seja a causa da perdição da sua alma, porque isso é muito perigoso. Irmãos, é tão bom quando a gente tem as condições e se torna uma pessoa feliz, serve a Deus com o seu melhor, é obediente a Deus, é fiel a Deus, é uma pessoa que tem dinheiro, é uma pessoa que tem as posses, mas o dinheiro não domina ela. Ela é generosa, ela contribui, ela faz o seu melhor, ela investe no reino de Deus. E aí, meus irmãos, eu pego aqui uma oportunidade boa também de sugerir que você assista. Vou fazer propaganda com muita alegria, não é? Para esse filme, A Forja. Já foi lançado, certamente na sua cidade e aqui em Parnaíba, já está sendo exibido no cinema, e eu quero que você assista esse filme. O nome do filme é A Forja. Lembre desse nome. Assista esse filme o mais depressa possível e a sua vida vai ser tremendamente impactada. Eu tenho certeza disso, em nome de Jesus. Ok? Eu demorei muito nesse ponto 2, não foi? Vamos agora para o ponto 3. Olha aí a terceira atitude que Paulo, em Colossenses, ele mostra que nós devemos ter para ter uma vida cristã de sucesso, correta, aos olhos de Deus. Olha aí, meus irmãos. O cristão deve despir-se do velho comportamento ou do velho homem e revestir-se do novo homem ou da nova vida. Capítulo 3, versículo de 8 a 10. O que diz aí? Ó? Agora, porém, despojai-vos igualmente. A palavra despojar é a mesma coisa de despir-se. Igualmente de tudo, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Olha aí, meus irmãos. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem ou da nova vida, que se faz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Você entendeu, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui? Olha, o cristão deve se despir. Eu imaginei, meus irmãos, que todos nós conhecemos essa palavra despir ou tirar a capa, tirar a roupa, não é? E ele usa a palavra revestir-vos.
Irmãos, revestir é a mesma coisa dizer se vista novamente. Não com a mesma roupa, mas com outra roupa, uma roupa nova. É isso que quer dizer. Despir é tirar a roupa velha. E se revestir é vestir a nova roupa, cobrindo-se novamente. É isso que ele está dizendo, meus irmãos, da nova vida. E ele fala exatamente isso. Ele diz, olha, joguem fora, despojai-vos, lance fora isso. O quê? A ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Irmãos, não parece tão óbvio que é isso que a gente vê também no dia a dia? Você já viu a linguagem das pessoas que incrédulas? Como é que é? Você já percebeu como as pessoas falam? Como elas são imorais na forma de falar, muitas vezes? Como elas xingam, irmãos? Olha aqui, ó. Como elas são iradas. Olha, muito perigoso, viu? Pessoas descontroladas emocionalmente é o que mais tem por aí. Pessoas que brigam de graça. Uma pequena coisa já provoca uma briga, irmãos. Ira, indignação, maldade. Olha como o mundo é cheio de maldade, irmãos. Paulo está dizendo que os leitores dele, melhor dizendo, perdão, os leitores da carta, eram pessoas que viviam assim, que tiveram essa realidade, viveram essa realidade. Ele diz, olha, agora, porém, despojai-vos de tudo isto, da linguagem obscena, maledicência, maldade do vosso falar, das mentiras uns aos outros, não mintam mais. Olha, deixe o velho homem para trás. Sabe o que Paulo está dizendo? Ei, não dá para viver o cristianismo com as roupas velhas. Você está entendendo? Olha, meu irmão, minha irmã, eu não sei como é a sua vida espiritual, mas lembre que o assunto de hoje é a vida cristã de acordo com Colossenses. E nós estamos falando da vida cristã. Olha, você sabe por que a igreja de Cristo ela não é mais assim vitoriosa? Não é uma coisa assim mais, assim, vamos dizer, impactante na sociedade? Porque nós temos muitos irmãos que não vivem exatamente como Paulo está ensinando aqui. Nós temos pessoas que continuam mentindo, irmãos. Nós temos pessoas que se declaram cristãs, mas continuam com a vida enrolada. Estão mentindo. Tem muitas pessoas que se declaram cristãs, mas mentem. Continuam iradas. Pessoas zangadas. Pessoas que não mostram uma mudança. Vivem, como se diz, no velho homem. Não estão livres desse velho homem e não se revestiram do novo homem ou da nova vida em Cristo. Ainda há aquela coisa que a gente percebe, aquele comportamento. Eu quero dizer para você, se despir completamente, jogue fora essa vida velha e se revista dessa nova vida em Cristo Jesus. Amém? Eu poderia entrar em detalhes maiores, mas bora lá. Olha aí a quarta. Olha aí a quarta atitude que nós precisamos ter como cristãos, irmãos. Manifestar o fruto dessa nova vida. Eu citei que a vida velha é uma coisa, é a ira, a mentira, a maledicência, a linguagem obscena. Irmãos, só um detalhe aqui. Olha, a gente fica assim tão chocado, porque muitas vezes você vê uma pessoa tão culta, não é? Uma pessoa tão educada, aparentemente, mas quando ela vai falar de algum assunto, ela usa palavras tão baixas, tão imorais, tão sujas. Eu me lembro de uma senhora que ela contou sobre uma consulta que ela teve com uma médica. Irmãos, ela disse que as palavras mais obscenas, palavras mais imorais que ela poderia ouvir na vida, ela ouviu da boca de uma médica, irmãos. E ela nos contou que quando saiu daquele consultório,
Ela saiu com nojo, irmãos, daquelas palavras. É verdade, irmãos. Olha, isso é coisa do mundo, irmãos. E Paulo está dizendo, vamos acabar com isso. Eu não sei como é que você fala com seus amigos. Eu não sei como é que você, quando está longe da igreja, longe do pastor, longe dos irmãos, qual é o seu linguajar, a sua maneira de reagir a uma provocação. Quando lhe provocam, quando lhe fazem uma raiva, quando não acontece como você deseja. Eu quero dizer para você mudar, porque o cristão é alguém que muda e tem um comportamento diferente. Agora, irmãos, o quarto aí qual é? A gente apresentar o fruto dessa nova vida. E onde é que está o fruto dessa nova vida? Versículo 12. Olha aí, ó. Capítulo 12. 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, irmãos, como eleitos de Deus. Olha aí, eleitos, viu? Santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Olha aí, meus irmãos, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Longanimidade quer dizer paciência longa, né? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro ou outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também vós perdoai, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados, em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós o quê? A palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Olha aí, meus irmãos. Eu fiz aqui uma lista, ó, mas nós já lemos, nem precisa, né? Olha aí, ó. O que é manifestar esse fruto da nova vida, irmãos? É isso que ele falou. Olha aqui, ó. Compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, ser amável, perdoar como Jesus, não guardar rancor, permitir que o amor seja o guia nos relacionamentos, deixar que a paz de Cristo seja o juiz no seu coração, ser uma pessoa agradecida. Tem gente que só anda revoltado, já percebeu que tem gente assim? No dia que ele recebe o salário, ele fica revoltado, porque diz que o salário é um salário de miséria, não dá para nada. Quando passa 10 dias que ele não tem mais nada, aí ele continua revoltado. E no dia que ele ganha alguma coisa, ele diz que não vai mudar nada. É sempre revoltado. Se ganha, reclama. Se não ganha, reclama também. Você já viu, meus irmãos, pessoas iradas, pessoas mal agradecidas. Já percebeu que no mundo é cheio de pessoas mal agradecidas? Ao nosso redor, o que tem de gente mal agradecida? Meus irmãos, tem gente demais mal agradecida. Tem gente que não louva a Deus. Tem gente que não reconhece nada do que se faz por elas. É isso que Paulo está dizendo. É o fruto, irmãos, dessa nova vida. Eu serei agradecido. Eu serei uma pessoa. Olha, ele não fala aqui que a palavra de Deus deve habitar ricamente. Sabe por quê? Nós devemos andar cheios da palavra, irmãos. Nós devemos ser cheios da palavra. Quando alguém falar com você, você pode oferecer um versículo. Olha, é tão bom quando a gente vai dar parabéns para alguém que está aniversariando. Você lembra de um versículo. Meus irmãos, lá em casa nós temos quadro, não é? Com versículos da Bíblia. Nós temos, meus irmãos, eu tenho lá 2 quadros. Um está na minha casa e outro está lá, não é? No meu escritório. E lá todos
os nomes de Jesus, né? Eu fico lendo, olhando para aqueles nomes, eu me sinto muito inspirado, e Jesus será chamado tal. É muito lindo, irmãos, a gente ser assim impactado com a palavra de Deus. Eu posso ouvir um amém? Olha, sempre agir e falar em nome do Senhor, ou seja, tudo que a gente for fazer, nós devemos dar o quê, irmãos? Glória e louvores a Deus. Eu posso ouvir um amém? Vamos caminhar para os finalmente. Olha aí, são 7, mas olha aí a quinta. Ó. Esse quinto aí, meus irmãos, ele é tremendo. Ele é tremendo. Obedecer às seguintes recomendações em relação à vida familiar, né? A vida familiar. E quando nós olhamos para esse texto aí, ó, vida familiar, nós encontramos aí mulher, marido, filhos e os pais. Bem diferente. Mulher, marido, os filhos e os pais. Versículo 18. O que que diz aí? 18 a 21. Esposas, sede submissa ao seu próprio marido, como convém ao Senhor. Olha aí, ó. Versículo 19. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. 20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Amém? Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Olha aqui, ó, olha o que eu coloquei. A mulher deve ser sujeita ao marido. Irmãos, numa sociedade como nós estamos vivendo, tem mulheres que se ofendem com isso aqui. Mas eu quero explicar que isso aqui não é machismo, não, irmãos. Isso aqui não é machismo. Isso aqui não é nada mais senão uma orientação de Deus, uma orientação bela de Deus. Olha aqui, ó. Quando a Bíblia diz que a mulher deve ser sujeita ao marido, e isto é agradável ao Senhor, está aqui, ó. Isto é agradável ao Senhor, né? Como convém ao Senhor. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer? Que seguir esta recomendação protege o casamento e a família. Ela reconhece o sacerdócio e a autoridade do marido em seu lar. Vocês ouviram bem? Não ouviram? Não entenderam? Olha, quando uma mulher está sujeita ao marido ou submissa, sabe o que a mulher está querendo dizer com isso? Que ela reconhece que o cabeça da casa é o esposo. Ele é o sacerdote. Ela está reconhecendo, protege o casamento, né, para evitar muitos problemas. E ela está reconhecendo que o marido é o sacerdote do lar. A autoridade do marido. Está reconhecendo a autoridade do marido. Aí você agora está esperando sobre o dever do esposo, não é? Olha aí o que diz no 19. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Irmãos, eu só poderia pensar que isso aqui teria indícios de machismo se Paulo tivesse falado só sobre a mulher. Olha, mulheres, esposas, vocês devem ser submissas ao marido de vocês. Entenderam? Aí eu poderia dizer assim, rapaz, o apóstolo Paulo, por que ele não falou também do marido? Só falou da esposa. Se bem que isso poderia não ter entrado na mente dele, na mente dele. Mas para provar que quando a Bíblia ensina a mulher a ser submissa não é machismo, olha o que diz a Bíblia, irmãos, no 19. O marido deve amar a esposa e não a tratar com amargura ou dureza. Olha, um marido que trata a esposa com dureza e amargura, ele não está lidando somente com a esposa dele, ele vai se ver com Deus. Olha, um marido que trata mal a esposa vai prestar conta com Deus. E se porventura eu estou falando para algum marido, crente ou não crente, que trata mal a esposa, eu quero te dizer que um dia tu vai prestar conta disso.
E Deus está me usando para lhe dizer isso, viu? Porque a pessoa, quando não entende, ele pode tratar mal a esposa, desrespeitá-la, não amá-la, não honrá-la, não protegê-la. Ele vai prestar conta diante de Deus se ele não fizer a coisa como deve ser feita. Então, por isso que eu digo que jamais a Bíblia teria um ensinamento machista. Jamais a Bíblia traria uma coisa dessa. Olha, seguir essa recomendação, irmãos, protege o casamento, respeita, honra e protege a esposa de quê? Da violência, do egoísmo, abusos, humilhações do marido. Tudo isso, irmãos. Quando o marido cumpre essa recomendação aqui, de amar e proteger a esposa e não tratá-la com amargura, ele vai honrá-la, ele vai protegê-la. Ela será uma mulher feliz e ela vai abrir a boca e dizer assim: eu sou feliz por ter casado com este homem. Um homem que ama a esposa, que protege a esposa. Ela vai dizer para as colegas dela: olha, eu sou casada com um homem que me protege, ele me ama, ele dá o melhor que ele pode para mim, ele me respeita. Lá em casa, o chefe é ele, o líder é ele. Ele é o cabeça do nosso casamento. Eu respeito ele. Ele é a maior autoridade na nossa casa, é ele. Mas ele também me ama, e ele me protege, e ele cuida de mim. Tem que ser assim. Agora, olha aí sobre os pais, os filhos. Olha aí, o versículo 20, né? Filhos, em tudo obedecer a vossos pais, pois fazê-lo assim diante do agrada, né? Pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Olha aí, ó. Os filhos devem ser obedientes aos pais, pois isso agrada ao Senhor. Essa recomendação honra os pais e evita e combate a ingratidão e a desobediência dos filhos. Irmãos, essa recomendação, irmãos, ela traz tanta alegria para a família. Sabe por quê? Porque um filho que obedece os seus pais, meus irmãos, isso agrada a Deus. É uma casa feliz, um lar feliz. Essa recomendação ou essa atitude evita que o filho seja ingrato e desobediente aos pais. Porque um filho, olha aqui um filho jamais pode se levantar contra o seu pai. Sabe por quê? Porque ele sabe que o pai o criou, que o pai deu o melhor que pôde para ele. E assim a Bíblia manda ele obedecer aos pais. Isso é muito poderoso, irmãos. Eu sei que eu estou falando para muitos filhos. Amados, queridos, moças, rapazes, vocês que são adultos, casados, já são até pai, né? E mãe também, mas você é filha, você é filho, olha, honre seus pais, em nome de Jesus. E por último, a palavra aí aos pais, olha aí o versículo 21. Pais, não irriteis os vossos filhos. Irmãos, essa recomendação, ela é muito poderosa, ela é para mim, viu? Essa aqui é para mim, que sou pai, né? Que sou pai também agora. Olha aí, ó. Os pais não devem provocar irritação nos filhos, para não ficarem desanimados ou zangados. Essa recomendação evita e combate os abusos e autoritarismo dos pais em relação aos filhos. Irmãos, tem muito pai autoritário, incompreensível, irmãos. E isso ele abusa da sua autoridade, e isso causa um problema gigantesco, irmãos. Na sua família, na sua casa. Olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia acabou de dizer que o filho tem que ser obediente aos pais, não diz? Mas está aqui o contrapeso, irmãos. Meu Deus, a Bíblia é a Bíblia, irmãos. A Bíblia é a Bíblia. E olha, eu quero que você se lembre de ler Efésios 6, de 1 a 3, ok? Lembre, não esqueça, porque está claro lá essa questão da obediência também dos filhos aos pais. Agora, nós vamos partir para o finalmente, e eu quero que você veja aí a sexta atitude. Vai ser bem rápido. Olha aí, ó.
Os empregados devem obedecer de bom grado às ordens do seu patrão, como se fosse para o Senhor. Está aí no capítulo 3, versículo 22 em diante. Eu vou ler só o 22, tá bom, meus irmãos? Olha aí, ó. Servos, obedecei em tudo vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. 23. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Olha aí. Sabe o que a Bíblia está dizendo, irmãos? Que o empregado, olha aqui, eu não disse que, eu nunca tinha parado para falar assim diretamente sobre isso, a questão do empregado. Olha, irmãos, tem muitos casos em que os patrões têm problema com o empregado por causa de insubordinação, porque fazem mal feito, fazem a coisa errada, fazem com ignorância. Quando o patrão está ausente, olha, faz as coisas erradas. E o pior, irmãos, se declarar cristão e fazer uma coisa dessa, é uma coisa terrível, mais ainda, irmãos. Porque o cristão é honesto na presença do patrão ou na ausência dele. E é isso que a Bíblia está dizendo. Olha, a Bíblia está mandando o empregado fazer as coisas bem feitas para o seu patrão, como que se fosse para o Senhor, meus irmãos. Para agradar não aos homens, mas a Bíblia diz que nós estamos servindo ao Senhor. Olha, isso é interessante demais. O empregado ser honesto, fazer as coisas direito. Ah, pastor Isaías, mas o meu patrão não serve a Deus. Quem foi que disse que a Bíblia está dizendo para você fazer de qualquer jeito? Porque o seu patrão não serve a Deus. A Bíblia está dizendo para você dar um bom exemplo. Você fazer com perfeição, com bom ânimo, com carinho, direito, seja com ele presente, seja com ele ausente. Olha, meus irmãos, e um detalhe, está bem aí no 25. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Você sabe o que a Bíblia está querendo dizer? Cuidado. Ei, cuidado. Se você cometer alguma injustiça com relação ao seu patrão, porque ele não viu, e você achar que isso não vai não vai dar em nada, lembre-se que Deus viu. Deus está vendo. Olha o que a Bíblia... Irmãos, eu acho isso interessante, sabe por quê? Porque já nós vamos falar do patrão. Lembra o detalhe, o contrapeso, a balança? A balança não tem dois pratos, não é verdade? A balança, o fiel não tem que ficar no meio, aqui, ó, o fiel da balança. A Bíblia, irmãos, a Bíblia é a Bíblia. A Bíblia, eu estou falando agora do empregado, já do patrão. Irmãos, a Bíblia está mandando nós como empregados, ou você como empregado, dar um bom exemplo. E quem cometer injustiça vai pagar caro. Agora, veja aí agora o 4:1. O 4:1. Capítulo 4, versículo 1. Senhores, tratai os vossos servos com justiça e com equidade. Ou seja correto com eles. Não pratique injustiça. Ou seja, trate também todos com respeito, né? Certos de que também vós tendes Senhor no céu. Olha aqui, ó. Patrão, você é poderoso, você é rico, não é? Você tem riqueza, né? Você é um homem poderoso, humanamente falando, não é? Pois fique sabendo que você também tem um Senhor no céu. Você tem um maior do que você, sobre você. Você pode aqui na terra ser um homem grande. Você pode mandar e desmandar na sua empresa. Você pode fazer o que você bem entende na sua empresa. Mas fique você sabendo, Deus está de olho em você. Trate os seus empregados com justiça. E trate todos iguais. Trate com respeito os seus empregados. Isso serve, irmãos, para aquele grande empresário. Serve também para aquele microempresário que só tem 2 funcionários ou 1, ou meia dúzia,
ou aquele que tem milhares, não importa. Deus está falando com você. Um detalhe que não quer calar, eu fiz aqui um detalhe sobre a escravidão, porque você pode dizer, pastor Isaías, no texto está se referindo à escravidão, na época da escravidão. A escravidão, meus irmãos, é uma realidade na história da humanidade, ela existiu, nós lamentamos muito que isso aconteceu, mas olha, a Bíblia ela não entra nessa questão da escravidão, sabe por quê? Porque, segundo alguns pensadores, foi para que a mensagem do Evangelho, a principal mensagem do Evangelho, escuta isso aqui, porque o que eu estou falando é importante. Porque alguém pode perguntar, pastor Isaías, por que a Bíblia não combateu a escravidão? Por que a Bíblia, não é, a gente vê muito falar da escravidão, até mesmo em textos bíblicos. Eu quero dizer que a escravidão ela foi tolerada. E a Bíblia, a mensagem do Evangelho principalmente, não adentrou mais nessa questão, sabe por quê? Ou não tratou dessa questão, porque a mensagem do Evangelho é a mensagem de salvação do pecador. E para não confundir, não é? E para que essa mensagem da graça, da salvação em Cristo não fosse prejudicada, ela foi tolerada. Mas graças a Deus que o mundo evoluiu nesse sentido e hoje nós não temos mais a escravidão, não é? Como nós já tivemos no passado. Graças a Deus. Inclusive, a triste história em nossa nação sobre a escravidão, né, que, graças a Deus, já se deu fim há mais de um século. Né? Então, queridos, que Deus nos abençoe, amém? Mais uma vez eu peço que você compartilhe essa mensagem, se inscreva no canal, estude, medite, e eu quero apresentar para você a nossa conclusão. Olha aí a nossa conclusão. A nossa conclusão. Obedecer essas recomendações apostólicas é algo totalmente possível se Cristo de fato é o Senhor da sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque alguém pode dizer, pastor, eu vi lá desde o começo, pastor, aquela natureza terrena, é muito difícil, pastor, eu ainda tenho algumas coisas para mudar na minha vida. Olha, eu coloquei o seguinte, essas mudanças elas podem até não ocorrer do dia para a noite. Não é verdade? Olha, nós aprendemos a ser paciente com as pessoas. Mas essas mudanças, elas devem ocorrer, não é a longo prazo, não. Se você é um cristão, você será capaz de obedecer essas recomendações se você de fato entregou sua vida a Cristo. Mas se porventura elas não ocorrerem rapidamente, elas devem ser o seu alvo em curto prazo. Porque aí mostra que Jesus é o Senhor da tua vida. Eu posso ouvir um amém? Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. E que você medite nessa palavra em nome de Jesus. Quero convidar os irmãos que fiquemos em pé. Deus abençoe a sua vida poderosamente. E não se esqueça de ir ao cinema para assistir o filme A Forja. Tá bom? Deus abençoe, procure. E você será impactado em nome de Jesus.